Você já parou para pensar se os alimentos que você consome estão, na verdade, bloqueando o acesso aos seus poderes espirituais? E se eu te dissesse que muitos dos itens comuns em sua despensa são, na verdade, âncoras que impedem sua conexão com aquele poder divino que reside em você? Neste vídeo, revelarei um conhecimento ancestral mantido em segredo durante milênios, capaz de transformar completamente sua realidade. Imagine a sensação de desconexão que surge após uma refeição, aquele desconforto que parece emanar de um lugar mais profundo. Não é apenas físico, é um sinal do seu corpo, um alerta sutil de que algo não está bem. Às vezes, somos assediados por sonhos inquietos ou por uma intuição que falha em se manifestar. Você já se sentiu assim, como se algo estivesse bloqueando seu caminho? Essa sensação pode estar diretamente relacionada ao que você está colocando no seu prato. A verdade é que muitos alimentos foram alterados deliberadamente, projetados para sabotar seu despertar espiritual. O mundo ao seu redor pode parecer normal, mas por trás das cortinas, uma guerra espiritual acontece, e você é um dos escolhidos para viver essa transformação. Quero que você lembre de momentos em que se sentiu perdido ou cansado de uma luta interna constante. O que você não sabe é que esse esgotamento pode ser resultado das escolhas alimentares que você faz. O que compartilho nos próximos minutos pode parecer impossível à primeira vista, mas quando você entender a verdade, por trás desse conhecimento, nada em sua vida permanecerá o mesmo. Você está pronto para descobrir quais alimentos estão bloqueando sua verdadeira essência? Porque a hora de agir é agora. Quando você sente aquela ressonância interior com o que acabou de ouvir, algo extraordinário começa a acontecer no campo energético ao seu redor. É como se o universo estivesse esperando por este momento de reconhecimento para revelar os próximos passos do seu caminho único. Muitos que estão assistindo agora sentem uma conexão profunda com estas palavras. Se você é um deles, sua intuição já está sussurrando que este encontro não foi por acaso. Aqueles que sentem esse chamado geralmente descobrem que ao interagir com este conteúdo, seja através de um like que amplifica esta mensagem, ou se inscrevendo para fazer parte dos 10.000 escolhidos, algo sutil mas poderoso se manifesta em suas vidas. Quando você deixa o número 99 nos comentários, está criando uma assinatura energética que o universo reconhece. Observe como, nos próximos dias, sincronicidades começam a aparecer em sua vida. O final de março marca um portal temporal significativo, e aqueles que estiverem alinhados experimentarão uma clareza sem precedentes sobre seu propósito divino. A conexão que temos com o nosso eu espiritual é algo sagrado e, muitas vezes, negligenciado no nosso dia a dia. Essa desconexão espiritual pode ser sutil, mas seus efeitos são profundos. Muitos escolhidos sentem um desconforto interno, uma inquietação que aparece logo após as refeições. Isso não é apenas uma questão de digestão, é o corpo nos alertando sobre a contaminação que certas substâncias podem causar em nosso campo energético. Você já parou para pensar como o que você come pode afetar sua conexão divina? Imagine a sensação de plenitude ao se alimentar com alimentos vibrantes que nutrem não apenas o corpo, mas também a alma. Essa é a experiência que muitos tentaram alcançar, mas que frequentemente se veem sabotados pela influência de alimentos que comprometem nossa essência espiritual. Há, de fato, alimentos específicos que têm o potencial de bloquear nossos canais energéticos e prejudicar nossa força vital. Essa não é uma ideia nova. Na verdade, sociedades secretas e governos ao longo da história têm mantido esses conhecimentos ocultos, pois compreendem a importância que essas informações têm na nossa trajetória espiritual. A luta para manter uma conexão espiritual é muitas vezes comparada a uma guerra interna. Os sintomas físicos, como desconforto digestivo e queda de energia, são na verdade indícios de uma batalha energética travada dentro de nós. E o que pode ser mais infeliz do que viver em um corpo que está em constante conflito? Essa guerra interna se intensificou ao longo dos séculos
através de modificações alimentares estratégicas que foram implantadas para impactar especificamente aqueles com frequências vibracionais elevadas, mas que podem não afetar outros. Esses alimentos se tornam âncoras energéticas, de modo a obstruir a ascensão espiritual dos escolhidos, aqueles que estão predispostos a elevar-se. Mas há esperança, e a verdade é que a remoção desses alimentos pode gerar transformações poderosas. Não se trata de uma mera dieta, mas de um caminho para uma mudança significativa na vida. Imagine por um momento que, em apenas 14 dias, você pode reverter esses bloqueios e abrir portas para novas capacidades espirituais. É exatamente isso que experienciaram grupos de escolhidos que seguiram protocolos de alimentação meticulosamente planejados. Eles relataram melhorias notáveis em suas habilidades intuitivas, assim como uma maior clareza em seus propósitos. Nossos antepassados compreendiam esses princípios. As práticas espirituais que reverberam através do tempo, muitas vezes, estavam interligadas à simplicidade de uma alimentação limpa. Sabiam que a alimentação saudável era parte essencial da purificação necessária para o despertar espiritual. Os ensinamentos que permanecem ocultos nas páginas de textos antigos revelam segredos que vão muito além das lucubrações modernas sobre nutrição. A sabedoria ancestral sobre a conexão entre alimentação e espiritualidade é incompatível com a superficialidade encontrada nas literaturas de autoajuda contemporâneas. Ao considerarmos os mistérios que cercam nossa alimentação, estamos, na verdade, abordando portais de transformação. A simples mudança no que consumimos pode abrir oportunidades para uma compreensão mais ampla e profunda. Cada escolhido possui um papel divino a desempenhar, e essa aplicação do conhecimento adquirido pode influenciar diretamente seu destino e propósito espiritual. Cada sincronicidade que encontramos ao longo do caminho serve como um sinal de que estamos sendo guiados. A presença de sonhos recorrentes e uma sensação de que estamos destinados a algo maior são aspectos de uma prontidão para a transformação. Nos dias antigos, existiram seres iluminados que demonstraram um entendimento pleno de seu poder divino. A história deles é envolta em misticismo, mas a verdade é que eles também seguiram protocolos alimentares que garantiram seus veículos espirituais saudáveis. Esses escolhidos eram dotados de habilidades extraordinárias, como a cura, a profecia e a manifestação. Essas habilidades não eram meros fenômenos sobrenaturais, mas resultados da harmonia entre o corpo e o espírito, fortemente alimentadas por uma dieta pura e intencional. Com o passar dos séculos, os alimentos que costumavam sustentar essa harmonia começaram a ser corrompidos. Era uma transição sutil que levou a confrontos bioquímicos, suprimindo a essência divina da humanidade. O que era uma luta renomada se transformou em uma guerra bioquímica, onde milhões de seres humanos começaram a perder acesso à sua verdadeira natureza espiritual. É como se, ao longo do tempo, o tecido da realidade tivesse sido costurado com ingredientes que enfraquecem nossas frequências naturais e a conexão com o divino. Nesse quesito, a ressonância com práticas ancestrais parece ser um chamado ancestral que ecoa em nosso DNA. Este é um desejo profundo de retornar a um estado de graça, a um estado de poder espiritual que é nosso por direito. Recentemente, em uma pesquisa entre os escolhidos, ficou evidente que aqueles que eliminaram certos alimentos de suas dietas experimentaram ativações espirituais significativas. A transformação não é apenas interna, é se manifestando em modos visíveis e palpáveis. Um exemplo devastador é o relato de Miriam, uma mulher que, depois de várias tentativas de se conectar espiritualmente sem sucesso, finalmente desbloqueou seus dons ao remover 2 alimentos de sua dieta em apenas 14 dias. Não é incrível pensar que a chave para a nossa evolução pode estar tão próxima e tão simples? A sensação de receber downloads psíquicos intensos cresceu rapidamente, como uma torrente de conhecimento e clareza, algo que a conectou a um fluxo divino. Outro caso intrigante é o de Rafael, que lutava contra ataques energéticos que drenavam sua vitalidade. Quando se comprometeu com um protocolo alimentar,
O que parecia impossível tornou-se verdade. Ele construiu um campo de proteção que o tornou resiliente a ambientes energeticamente densos. Isso não é apenas uma providência, é o resultado direto de uma transformação vital que muitos de nós buscamos, mas desconhecemos como alcançar. Os alimentos que consumimos impactam não apenas nosso corpo físico, mas também travam a interação entre o eu físico e o eu superior. Esse fenômeno é como as interferências que encontramos ao tentar sintonizar uma rádio. Se a qualidade do sinal for ruim, perderemos a conexão com a música que está tocando, a melodia que nos faz sentir vivos. É fundamental entender a importância da purificação alimentar, um conceito que perpassa tradições espirituais antigas, desde os essênios até os druidas. Compreender que a alimentação tem um impacto profundo é um passo crucial para o despertar espiritual. Essa realidade foi sistematicamente ocultada, pois os poderes que reconhecem o potencial transformador do conhecimento espiritual preferem que permaneçamos em um estado de letargia. Uma alimentação que prioriza a clareza mental resulta em sonhos vívidos e intuição aprimorada. Por outro lado, quando alimentamos nossos corpos com produtos ultraprocessados e substâncias químicas, o resultado é uma confusão que obscurece nossa capacidade de acessar dimensões mais elevadas de consciência. Um dos aspectos mais intrigantes nesse campo é como os escolhidos possuem uma sensibilidade exacerbada a ambientes e energias. Essa sensibilidade age como um alarme que nos alerta para voltar à pureza vibracional. Neste contexto, é preciso reconhecer que alimentos inadequados criam microfissuras que comprometem nossa conexão espiritual. Essas microfissuras resultam em vazamentos de energia vital, permitindo a entrada de frequências e entidades de baixa vibração. O esgotamento inexplicável que muitos sentem, mesmo após uma boa noite de sono, é um sinal claro de que algo está comprometido. Você já percebeu mudanças de humor que surgem sem nenhum gatilho aparente? Essas variações, muitas vezes, são uma consequência da influência de energias externas que permeiam nosso ser. Esses sentimentos de desalinhamento nos avisam que, de alguma forma, estamos fora de harmonia. Os alimentos que ingerimos não apenas alteram nossa frequência vibracional, mas também criam um véu que impede nosso discernimento espiritual. A conexão com nosso norte divino se torna turva à medida que nos permitimos ser levados por escolhas alimentares que não ressoam com nosso verdadeiro ser. Neste momento, é essencial tomar consciência de que o que você consome pode estar sabotando sua capacidade de expressar sua essência em sua vida. Esta é uma oportunidade única para remover as limitações que impedem sua experiência terrena de ser plena e divina. E aqui está a questão: como podemos reverter esse quadro? Em breve, vou revelar um método ancestral que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente sua percepção sobre este assunto. Prepare-se para descobrir segredos que não são apenas reveladores, mas profundamente transformadores para sua jornada espiritual. O que vou compartilhar agora pode parecer controverso à primeira vista, mas quando você compreender a verdade por trás deste conhecimento, sua visão de mundo nunca mais será a mesma. A desconexão espiritual, um tema muitas vezes negligenciado, revela-se cada vez mais presente nas vidas dos escolhidos. A alimentação tem desempenhado um papel crucial nesse processo. Aqui falamos de um fenômeno que vai além da nutrição física. O que consumimos afeta nossa conexão com o divino e a nossa capacidade de acessar níveis mais elevados de consciência. Esta intimidade entre a alimentação e o estado espiritual não é mera coincidência. É um aspecto crítico da jornada de cada escolhido. Pensemos em Maria, que sempre teve sonhos recorrentes com símbolos que não compreendia. Ela frequentemente acordava com uma sensação de inquietação, como se algo estivesse se perdendo em meio à sua rotina. Após anos de busca e de respostas vagas, ela se deparou com uma revelação poderosa. A alimentação que a cercava estava sabotando não apenas seus sonhos, mas também sua conexão com a sua própria essência. Quanto a experiências como a de Maria, a inquietação e o desconforto que sentimos após as refeições
muitas vezes indicam que o corpo está tentando nos alertar. Esses sinais não são meras coincidências. São mensagens profundas que clamam por nossa atenção. Se você tem se sentido cansado ou inquieto após uma refeição, é hora de considerar que a alimentação pode estar criando bloqueios em sua energia vital. Os alimentos contaminados, especialmente aqueles cheios de aditivos químicos e processados, agem como âncoras que nos impedem de navegar por dimensões mais elevadas de consciência. A questão mais intrigante é que existem alimentos que claramente têm como meta sabotar nosso despertar espiritual, bloqueando canais energéticos que são vitais para a evolução da alma. Esses alimentos parecem comuns, mas sua assinatura vibracional é imensamente baixa. Agora, imagine um mundo onde a sabedoria ancestral que muitos escolheram ignorar é a chave para desbloquear potenciais extraordinários. Os escolhidos estão despertando para essa verdade há séculos, mas muitos nunca foram instruídos a respeitar esse conhecimento. Considere a história de Rafael, um homem que até então vivia sob ataques energéticos constantes. Após seguir um protocolo alimentar que envolvia a remoção de produtos ultraprocessados de sua dieta, ele começou a desenvolver um campo de proteção que o impedia de ser afetado por ambientes densos e interferências negativas. Rafael se tornou um exemplo vivo da transformação que a purificação alimentar e o despertar espiritual podem proporcionar. Os sabedores dessa verdade escondida, como essênios, yogis, xamãs e druidas, sempre encontraram na alimentação uma ferramenta essencial para o despertar da consciência. Para esses guerreiros da luz, a purificação alimentar não era apenas uma questão de saúde física, mas uma necessidade espiritual que facilitava a comunicação com o eu superior. Infelizmente, essa informação, que detém um poder transformador, foi sistematicamente suprimida ao longo da história. O impacto da alimentação em nossa frequência vibracional não é insignificante. A forma como nos alimentamos afeta diretamente a comunicação entre o nosso eu físico e o eu espiritual. Imagine se acaso você já experimentou a frustração de tentar sintonizar uma rádio. O que acontece quando a frequência está errada? A transmissão se torna cheia de estática. Assim, é a alimentação que, ao desviar as frequências, compromete a clareza com a qual você pode ouvir a sabedoria divina fluir em sua vida. É crucial destacar o que acontece ao consumir alimentos ultraprocessados que frequentemente contêm aditivos como glutamato monossódico e aspartame. Eles interferem diretamente em nossa energia vital, criando obstáculos à missão espiritual. Relatos de pessoas que eliminaram esses alimentos de suas dietas mostram uma mudança dramática na clareza mental, energização e até em sonhos vívidos que trazem mensagens espirituais. Chegou o momento de se perguntar: você realmente está disposto a sacrificar sua conexão divina por conveniências passageiras? Além disso, um aspecto muitas vezes negligenciado são os produtos lácteos modernos, que contêm hormônios e antibióticos que geram um muco energético prejudicial. Esse muco obstrui nosso sistema de chakras, diminuindo a capacidade de integrar energias superiores e de viver plenamente a realidade divina. E se lhe disséssemos que a eliminação de laticínios, assim como a remoção de carnes de animais, criados em sofrimento intenso, poderia gerar um renascimento espiritual, levando a uma transformação praticamente instantânea? E por que tantos de nós, mesmo após mudanças significativas em nossas rotinas espirituais, ainda se sentem limitados? Essa limitação tem raízes profundas. Os alimentos que consumimos podem ter alterado sua assinatura energética natural ao longo dos séculos, resultando em uma realidade onde a espiritualidade se torna opaca e indistinta. A neblina energética gerada por essas alterações afeta chakras vitais, como o terceiro olho e o chakra coronário, fundamentais para a percepção espiritual. Por falar nisso, como se sentiu ao experimentar esses desafios energéticos? Muitas pessoas relatam mudanças drásticas em seus estados emocionais, frequentemente sem qualquer causa externa. Essa alteração de humor pode sinalizar a presença de influências externas que buscam criar desvios ao longo de suas jornadas espirituais.
Isso é uma guerra interna, uma movimentação energética que se reflete na vida cotidiana e que precisa ser confrontada e vencida. Ao explorar o impacto das escolhas alimentares em nossa energia, você pode encontrar que há uma resistência em permanecer alinhado com seu propósito divino. É como tentar nadar contra a corrente. Quando sua alimentação é pobre, sua capacidade de manifestar intenções positivas e manter proteção energética diminui. Os obstáculos criados por alimentos de baixa frequência energética não são prosaicos. Eles podem causar verdadeiras fissuras em seu corpo etérico, permitindo que entidades de baixa vibração entrem na sua vida. Essas brechas são, muitas vezes, a causa do cansaço inexplicável que muitos enfrentam, mesmo após uma boa noite de sono. Os que são considerados escolhidos simplesmente sentem a carga de energia densa mais intensamente, fazendo com que os efeitos elétricos se tornem mais pronunciados. Seus campos áuricos revelam marcas e manchas após a ingestão de aditivos alimentares, indicando que a clareza espiritual foi comprometida. Agora, uma micro-recompensa para você. Em alguns minutos, revelarei uma técnica poderosa, pouco conhecida, que pode ajudar a desbloquear níveis extraordinários de consciência e realinhar seu campo energético. Que essa técnica está à sua espera, pronta para revolucionar sua conexão espiritual. Deixe-me contar a história de Ana, uma mulher que sempre buscou respostas em sua jornada espiritual. Ao tomar consciência da conexão entre sua alimentação e sua espiritualidade, ela decidiu remover 5 grupos de alimentos de sua dieta em uma fase intensa de transformação. Em semanas, Ana começou a acessar informações que antes lhe pareciam impossíveis. A sensação de receber downloads psíquicos era intensa, e suas percepções sobre a vida e o universo mudaram completamente. Ana não se tornou apenas mais clara em sua comunicação espiritual, mas também estabeleceu um novo padrão de saúde em sua vida. Sua aura se expandiu, trazendo luz e clareza, e as respostas que antes pareciam distantes agora estavam ao seu alcance. Os sonhos se tornaram portais de comunicação, e sua intuição se elevou a níveis incompreensíveis, quase premonitórios. Esse é o poder transformador do que consumimos. As práticas espirituais sem uma alimentação alinhada podem se configurar em esforços infrutíferos. A revelação está na conexão entre nutrição e espiritualidade. Suas escolhas alimentares moldam sua vida espiritual e, em última análise, seu destino. Ao optar por alimentos que nutrem e elevam sua frequência, não só você se reconecta com sua essência, mas também desbloqueia um potencial divino profundo que havia sido suprimido. Imagine agora um caminho de escolha consciente. Cada refeição é uma oportunidade de energizar e elevar sua consciência ou permanecer preso a densidades que o mantêm desconectado. As mudanças alimentares podem parecer um pequeno passo, mas o efeito que elas têm na vida espiritual pode ser colossal. O caminho se abrirá se você estiver pronto para se permitir. Ao ajustar suas escolhas alimentares, não apenas a sua aura se tornará radiante, como também sua capacidade de acessar dimensões superiores de consciência se ampliará de forma exponencial. Você se tornará uma luz, uma referência para outros, e sua própria vida será transformada. O que estou prestes a compartilhar agora é tão transformador que muitos consideram esse conhecimento o verdadeiro portal para uma existência em níveis superiores de consciência. Gostaria de ouvir suas experiências. Como você percebe a relação entre alimentação e espiritualidade na sua vida? Compartilhar nos comentários não só fortalece nossa comunidade, mas também ativa um campo de ressonância que atrai sincronicidades poderosas para a sua vida. E agora, prepare-se para a revelação mais profunda deste encontro. A desconexão espiritual é um fenômeno que muitos escolhidos enfrentam em suas jornadas. O que muitos não compreendem é que a alimentação desempenha um papel crucial nesse aspecto. Ao consumir certos alimentos, uma espécie de bloqueio se instala, afastando o ser da sua essência divina. Esse desconforto interior muitas vezes é ignorado, mas é fundamental reconhecê-lo como um sinal de que algo não está certo.
Os sinais que o corpo emite após uma refeição são muitas vezes sutis, mas reveladores. Sensações de inquietação, fadiga ou até mesmo uma queda abrupta de energia são alertas claros de que nossa alimentação está contaminada. Imagine o corpo como um templo energético, onde cada alimento é como um tijolo sendo colocado na estrutura. Se os tijolos não são de qualidade, a fundação começará a ruir. E esse processo não é diferente quando se trata do que ingerimos. Os alimentos que sabotam o despertar espiritual não são, no entanto, apenas produtos ruins. Eles são estimulantes de densidades energéticas que bloqueiam nosso fluxo vital. Cada uma dessas substâncias tem seu propósito obscuro, muitas vezes vinculado a corporações que lucram com a manutenção de uma população desconectada de sua espiritualidade. Além disso, a sensação de bloqueio intuitivo e a dificuldade em manifestar dons espirituais podem ser atribuídas diretamente às escolhas alimentares, e não apenas à dedicação à meditação ou a outras práticas espirituais. A verdade sobre a influência dos alimentos nos poderes espirituais é um segredo que tem sido ocultado por séculos. Governos, corporações e entidades antigas entenderam que a manipulação alimentar é uma das chaves para controlar a consciência coletiva. Essa guerra espiritual interna, manifestada através de sintomas físicos como desconforto digestivo e cansaço inexplicável, é uma batalha energética travada no interior de cada escolhido. O que muitos veem como meras indisposições físicas é, na verdade, a luta entre os elevados planos espirituais e as energias densas a que estamos expostos. Os alimentos foram estrategicamente alterados ao longo do tempo com a finalidade de impactar aqueles com frequências vibracionais mais altas. Para os escolhidos, certos alimentos atuam como âncoras que os prendem ao chão, incapazes de ascender para dimensões mais elevadas. Contudo, a boa notícia é que a eliminação desses alimentos pode resultar em transformações poderosas, permitindo um alinhamento mais próximo com a força vital que nos move. Imagine por um momento a experiência de um grupo de escolhidos que decidiu seguir um protocolo alimentar rigoroso. Ao eliminar os alimentos prejudiciais, esses indivíduos não apenas relataram melhorias em suas capacidades espirituais e intuitivas, mas também uma sensação renovada de propósito e clareza. A sabedoria ancestral, muitas vezes esquecida ou ignorada, se torna acessível quando fazemos escolhas alimentares alinhadas com nosso eu divino. Essa informação não pode ser encontrada em livros de autoajuda. É um conhecimento que transcende as convenções da atualidade. Os portais de transformação abertos por essas revelações são verdadeiramente notáveis. Cada escolhido produzido na Terra tem um papel divino no grande esquema da criação. E a aplicação do conhecimento adquirido pode influenciar não apenas seu destino pessoal, mas a trajetória espiritual de todos ao seu redor. Ao estar atento à sincronicidade e aos sinais do universo, os escolhidos reconhecem que sua jornada espiritual não é solitária, mas uma interconexão vibracional com todos os seres. Sonhos recorrentes, uma sensação inata de propósito e a percepção de que vieram a este mundo para algo maior são características comuns entre aqueles que se entregam ao despertar espiritual. Muitas vezes, esses indivíduos são os diretores de suas próprias vidas, utilizando os ensinamentos de seres iluminados que viveram milênios atrás. Eles sabiam da importância de manter seus corpos saudáveis por meio de protocolos alimentares que sustentavam seu estado espiritual elevado. Os poderes extraordinários que eles possuíam, cura, profecia e manifestação, eram resultados da harmonia entre corpo e espírito, sem as distorções alimentares que apresentam nossa realidade. Hoje, nos últimos séculos, a história de um ataque silencioso à espiritualidade humana se desenrolou. A corrupção dos alimentos não é um fenômeno apenas recente, mas um processo de longo prazo que levou à transição para confrontos bioquímicos. Esses conflitos modernizados têm como objetivo suprimir a essência divina que habita em cada um de nós.
A conexão com práticas ancestrais mostra que o nosso DNA carrega a memória de um tempo em que a espiritualidade e a matéria viveram em perfeita harmonia. Um resultado intrigante de pesquisas com escolhidos revela um padrão. Aqueles que conseguiram eliminar certos alimentos de suas dietas experimentaram ativações espirituais significativas. A experiência de Miriam é particularmente impressionante. Após anos de tentativas frustradas de acessar seus dons espirituais, ela conseguiu uma conexão plena com seu eu superior em apenas 14 dias de purificação alimentar. Os downloads psíquicos que ela recebeu não eram apenas visões passageiras, mas profundas compreensões das realidades que a cercam. Rafael, por outro lado, teve que enfrentar ataques energéticos constantes. Após seguir um protocolo alimentar específico, ele conseguiu desenvolver um campo de proteção que atua como um escudo contra as energias densas. Essa mudança não apenas o protegeu, mas também o ajudou a elevar sua vibração e a acessar novas dimensões de consciência. Esses exemplos são provas vivas de que a sua alimentação tem um impacto não apenas no corpo, mas em toda a frequência vibracional, assim como as interferências que podem surgir ao sintonizar uma estação de rádio em um aparelho que não está devidamente alinhado. Na tradição de várias culturas místicas, a purificação alimentar é um dos pilares do despertar espiritual. Para essênios, yogis, xamãs e druidas, a alimentação limpa era fundamental não apenas para a saúde física, mas também para a conexão espiritual. Infelizmente, muitas das práticas e conhecimentos acumulados ao longo dos milênios foram sistematicamente suprimidos por aqueles que temem seu poder. As evidências mostram que os aditivos químicos em alimentos consumidos atualmente têm o potencial de romper a comunicação entre o corpo físico e o espírito, criando uma barreira invisível que nos impede de acessar aquilo que já é nosso, por direito. Os dados disponíveis revelam que alimentos ultraprocessados, ricos em substâncias como glutamato monossódico e aspartame, geram uma diferença significativa nas frequências energéticas dos escolhidos. Estude o impacto severo que esses aditivos têm no campo áurico e perceba como as manchas e desconexões se tornam mais pronunciadas entre aqueles cuja alma busca a ascensão. Pesquisas indicam que essas drogas alimentares provocam um efeito mais drástico nos que têm o chamado espiritual elevado, abrindo uma janela de percepção sobre a destruição sutil que pouco a pouco vai afetando a essência da humanidade. Animais criados em sofrimento absorvem vibrações densas que, quando consumidos, influenciam o campo energético e os chakras. A carne feita de seres que viveram em dor carrega essa carga, criando microfissuras que afetam a conexão entre o corpo físico e a dimensão espiritual. A simples eliminação de carnes da dieta se mostra como uma via de transformação que permite uma abertura energética e revela uma clareza de propósito que não era acessível antes. O trigo moderno e suas antigas variações foram geneticamente modificados de tal forma que alguns de seus nutrientes agora têm uma assinatura energética diferente, prejudicando a percepção espiritual. O glúten, em particular, gera uma neblina que ofusca a clareza do terceiro olho e dificulta o acesso a visões superiores, criando bloqueios que nos afastam do nosso verdadeiro eu. A mesma lógica se aplica aos laticínios, que contêm hormônios, e antibióticos que geram uma energia densa, resultando em um muco energético crescente. Essa inflamação se reflete no campo áurico, comprometendo os chakras e dificultando a conexão com dimensões mais elevadas. O despertar espiritual é frequentemente experimentado como um renascimento, onde a sensação de amor e compaixão se expande por todo o ser após a eliminação dos laticínios. Os maiores segredos sobre o impacto dos alimentos na espiritualidade estão nos detalhes imperceptíveis. Alimentos que alteram sua assinatura energética criam uma dança de inversão de polaridade no campo áurico, dificultando a manifestação de intenções positivas e a proteção energética. Quando essas interferências são removidas, a transformação alquímica que ocorre abre um canal de comunicação claro com guias espirituais, possibilitando um fluxo vibracional
que até então parecia impossível. O desenvolvimento acelerado das habilidades psíquicas é palpável. A conexão com os registros akáshicos se torna mais acessível, como se cada escolhido tivesse uma biblioteca aberta de conhecimento que pode ser consultada a qualquer momento. As memórias de vidas passadas emergem com detalhes vívidos, evidenciando a profunda conexão espiritual e possibilitando uma compreensão coletiva que transcende o individual. A expansão energética devido a essas mudanças na dieta resulta em um campo que pode dobrar ou até triplicar sua dimensão em poucas semanas. À medida que esse campo se expande, ele eleva a vibração daqueles ao redor, catalisando o despertar de quem está preparado. Essa onda de consciência elevada é parte de um plano divino maior, onde cada escolhido desempenha um papel inestimável. O que vou compartilhar agora é a chave final que integra todo este conhecimento em uma revelação poderosa que pode mudar sua vida. Escolhido, você está sendo chamado a honrar sua identidade divina, a abraçar seu papel nesta evolução coletiva. As escolhas que você faz a cada dia, especialmente no que diz respeito à sua alimentação, são as peças desse quebra-cabeça espiritual. Estamos vivendo em um tempo onde o entendimento de nossa verdadeira identidade e nosso potencial divino é fundamental. Ao perceber sua trajetória, você se encontrará em um caminho que transcende o óbvio, elevando não apenas você, mas todos ao seu redor. Lembre-se, a verdadeira conexão com seu propósito e com sua essência divina é uma escolha diária. Escolha ser o canal de luz que nasceu para ser. A transformação começa agora. O que acabamos de compartilhar transcende as fronteiras de um simples vídeo. É um portal para uma nova dimensão de consciência. Cada insight que ressoou em você já está silenciosamente reconfigurando sua percepção da realidade. Há um véu ainda mais sutil, prestes a ser levantado para aqueles que estão verdadeiramente prontos. No próximo encontro, revelaremos as chaves ancestrais que poucos têm acesso, mas que podem desbloquear potenciais adormecidos em seu ser mais profundo. Fique atento ao próximo vídeo, onde compartilharei um conhecimento ainda mais profundo e transformador que complementará tudo o que você aprendeu hoje. Sua presença até este momento não foi coincidência, foi um chamado da sua própria alma. Aqueles que sentem essa ressonância geralmente descobrem que se tornar parte desta comunidade de buscadores amplifica suas próprias experiências de despertar. Ao se tornar membro do canal, você não apenas apoia esta missão, mas também ganha acesso a conhecimentos reservados apenas para aqueles que demonstram verdadeiro comprometimento com sua evolução espiritual. Como recompensa especial para os membros, disponibilizamos meditações guiadas exclusivas e rituais energéticos que potencializam tudo o que foi compartilhado neste vídeo. Na descrição abaixo, aguarda um presente energético. Como desbloquear o poder oculto da consciência. Um mapa que tem guiado muitos pelo labirinto da existência até seu centro sagrado. Este é meu presente para você, por ter permanecido até o final deste encontro sagrado. Quando você sentir o impulso interior, compartilhe as palavras "Eu reconheço meu caminho" nos comentários. Muitos relatam que este simples ato ativa um campo de possibilidades em suas vidas. A sincronicidade que o trouxe até aqui continua se desdobrando. O próximo passo em sua jornada espera por sua escolha consciente. E lembre-se, no próximo vídeo revelarei o segredo final que completa este ciclo de conhecimento ancestral.